Pronto. Letícia, podemos iniciar, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Mega Vamos tarde. iniciar então, mega tarde. O Isaac já conectou. Tá, eu tô marcando aqui para fazer a chamada. Tu recebeu ali os materiais que eu enviei, Francisco? Sim, eu recebi ontem pela manhã do primeiro módulo, não sei se do primeiro encontro, na realidade. Isso, Eu eu só não mandei os percebi de hoje também. você já enviou. Tu já enviou do segundo encontro? Já eu enviei. E daí, inclusive, eu adicionei ali um link de um webinar que a gente fez específico de lançamento de documento, tá? De lançamento de nota. Então, esse específico de lançamento eu já coloquei ali também, que é um bom material de apoio ali. Se alguém perdeu essa parte de lançamento, ou se o teu financeiro também vai fazer esse processo, é bom compartilhar com eles também, tá? Daí eu te Certinho, mandei, foi à tarde. Ah, mais uma coisa, aquelas notas daqueles locais ali dos fechamentos de estoque que estavam trancando, sabe? Eu abri um protocolo, coloquei lá todos os casos, daí eu abri ele no teu nome também, tá, Francisco? Eu abri no teu nome, Tranquilo. coloquei todos os casos que vocês passaram e coloquei mais alguns que eu encontrei ali, mais alguns locais que tinham algumas notas, não eram só aqueles, tinham mais algumas notas, daí eu coloquei tudo no mesmo protocolo, encaminhei ali para a parte de fiscal, e daí eu coloquei no teu nome, que daí quando o pessoal der o ok ali, vocês já podem prosseguir com os fechamentos. Ontem mesmo, Tranquilo, perfeito. Fazendo o fechamento do estoque, localizei algumas notas, mas não consegui excluir ou modificar as notas para finalizar o processo. Isso, eu não localizei aquelas notas número 1. Aquele número 1 é bem estranho, tá? Porque número 1 a gente usa de início, né? Quando estivesse fazendo a homologação desse local, ela não aparece para mim em nenhuma rotina. Então, o pedido ali no protocolo é para que olhem via banco ali, se foi algum teste que foi feito e não está aparecendo para a gente nas rotinas. Tem uma nota que ela está rejeitada lá do mês 9. Eu não vou me recordar o local. Na verdade, tem mais de uma, tá? Tem mais de uma. Só que para ti no fechamento só apareceu uma. É 470, 570. Uma que tu me Letícia. passou ontem, sabe? E daí a rejeição Letícia. dela é a data. Oi, pode falar. Eu não sei se eu posso estar enganado, mas esse erro desta nota 1 não seria porque não foi faturado? Não existe uma primeira nota faturada? Sim, mas daí, pelo menos lá na homologação, quando vai ser feita a homologação, normalmente o pessoal faz um pedido de venda e precisa faturar esse pedido para dar o ok da homologação. Eu penso lá na homologação, porque eu penso lá no começo, né? Mas talvez vocês tenham passado outro sequencial também de notas. É difícil começar do zero, né? Só se o local mesmo nunca tivesse emitido uma NFE. É porque, se eu não me engano, a mensagem que eu tinha visto de erro é a nota de número 1 não foi faturada, ou não existe, alguma coisa Não nesse sentido. emitida. Uhum. Isso, Aguardando a emitida. emissão, tinha alguma delas que estava. Mas o que acontece é que, como a gente não consegue listá-la nas rotinas, nem de pedido e nem de nota, principalmente essas número 1 não estão listando, a gente não consegue tomar ação. Daí por isso que a gente trata ela ali por protocolo. O protocolo vai ter que ser localizado ali onde é que ela está. Diferente daquela outra, a que tem numeração mesmo, que vocês me passaram, que eu coloquei ali no protocolo. Ela, daquele local, a mensagem da rejeição é uma nota rejeitada. Se tu for lá no mês 9 de 2020, lá nas notas fiscais, tu vai encontrá-la como rejeitada. E o motivo é data muito antiga. Eu acho que quando tentou fazer ali o reprocessar dela, deve ter batido ali, que já foram emitidas muitas notas após, né? Porque como ela era lá do mês 9 de 2020, sabe? Deve ter alguma validação. E daí, esse caso dessa nota rejeitada por essa data muito antiga, que é aquele número que vocês me passaram, é uma delas. Mas se eu tratar só ela, tu vai tentar fazer o fechamento e a próxima nota, um número a mais,
é o mesmo erro, sabe? Então tem várias notas lá que estão rejeitadas com essa mensagem. Tu encontra elas lá na rotina de notas fiscais mesmo, tá? Não as número 1, aquelas que é número mesmo, elas estão lá rejeitadas. Mas daí agora ela vai seguir o processo ali do protocolo, o pessoal vai identificar ali o que é e vai nos orientar como é que a gente vai tratar, tá? Eu vou começar compartilhando com vocês a tela, porque eu quero mostrar uma rotina que eu tenho dentro do RP, que ela é muito importante, principalmente a partir dos treinamentos que a gente está fazendo, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Hoje eu estou só com um monitor, mas a gente consegue. Tá, compartilhando então com vocês, eu estou numa base de treinamento. A rotina que eu quero mostrar para vocês, ela não é específica do módulo de materiais, mas é uma rotina que a gente utiliza para fazer documentações, inserir processos e poder compartilhar. É para a parte do disseminar o conhecimento organizacional, tá? Eu não sei se você já tem ciência dessa rotina, já usou alguma vez, Francisco? Eu conheço a rotina, só que hoje a gente está implantando uma ferramenta terceira, né? Uma ferramenta com essa mesma pegada, Tá. só que com a possibilidade de poder anexar vídeo, PDFs, não só o texto HTML, como é a Sim. proposta de vocês, da Tá. base de conhecimento. Essa nossa aqui, se a gente adiciona a parte de vídeo, realmente eu não vou anexar o vídeo aqui, mas eu posso colocar um link, né, um hiperlink ali, posso colocar essas informações aqui. A gente usa ela bastante aqui mesmo, até interno, para todos os processos. Então, tudo que é processo padrão de cada módulo, eu tenho aqui, porque daí sempre que troca a equipe, eles já têm onde buscar essa informação. E aqui embaixo eu tenho como inserir anexos, tá? Anexos, ele te permite. Então, talvez ali se teu vídeo não for, se forem vídeos curtos, tá? Ou links, tu pode inserir aqui. Qual é a ferramenta que vocês adquiriram? É da EducTech, da UOL. EducTech. Vou marcar aqui para depois eu pesquisar sobre ela também, tá? Mas então, assim, o que é o importante, por que eu ia trazer vocês aqui, mas então eu não vou me deter nela, mas o que eu preciso que vocês façam? Todos esses processos que a gente conversou, todas essas rotinas, vários pontos a gente entrava e, assim, era claro que vocês não utilizavam dessa forma ainda. Então, aproveitem que está tudo fresquinho na cabeça, né? E criem esses processos e documentem. Porque agora eu tive o treinamento, eu estresso a rotina ali no Homologa e consigo trabalhar com ela. Mas e daqui a 6 meses, e daqui a 1 ano, eu preciso ter tudo documentado, tá? Para disseminar o conhecimento entre vocês. Sim. Eu acho que a gente até chegou a conversar lá no início, que de fato a gente não estava nem utilizando 70% do módulo de materiais, né? Acho que isso era a maior dificuldade. E de fato a gente percebe que não estava, né? E tu viu, a gente marcou 3 dias e vai ter bastante coisa que a gente nem vai olhar, né? Então, assim, a gente foca em vocês aprenderem bem essa parte de processo inicial ali, né? Para ir desenvolvendo, então vocês começarem a trabalhar com as outras opções do módulo também. Então, assim, ainda vai faltar bastante coisa para a gente ver e bastante possibilidade, tá? Esse aqui eu não vou me atentar, então, já que vocês vão utilizar uma ferramenta externa, mas fica o apelo para que disseminem esses conhecimentos, tá? Ontem ali eu vi que vocês ficaram empolgados na parte da Dash Veículos ali e na parte do lançamento da nota pelo XML. Então, isso precisa estar documentado, tá? Vamos para... Letícia, se tiver muita coisa, a gente pode, a depender da tua agenda, estender mais o encontro na segunda-feira. Vamos olhar pelo que o orçamento inicial tinha-se 4 pontos, né? Isso, mas é que daí assim, ó, se tu olhar no material,
eu não me prendi no material porque eu fui trabalhando com o que vocês estavam trazendo também, né? E aproveitando. É aquilo assim, eu prefiro que vocês aprendam 100% ali o fechamento e o inventário do que aprender mais ou menos, sabe? Aprendeu 100%, beleza. Daí daqui para frente a gente vai evoluindo. Mas vamos ver o que a gente perfeito. anda hoje. E daí, se ainda tiverem dúvidas, o importante é que vocês não fiquem com dúvida, né? A gente faz sim mais encontros, não tem problema, tá? Seguindo a documentação, então, só para a gente ter um apoio e olhar e começar a olhar para as rotinas. Toda essa documentação tá com o Francisco, tá? Então, acessem com ele. Porque daí aqui eu tenho todo o material de apoio, tem algumas que eu coloquei ali quando tem o webinar também, daí vocês podem olhar, tá? O que a gente já viu até agora? A gente já viu um cadastro de produto e objeto, que ele tem que estar sendo bem conferido e correto para que todas as movimentações a partir dele saiam corretas. A gente passou ontem pelo cadastro de fornecedor, porque é essa minha entrada, né, com esse meu fornecedor e esse meu item, que vai me dar essa segurança do cadastro correto. A gente estressou ali um pouco o pedido de compra, fez a movimentação, fez um processo prático. A partir desse pedido de compra, seguindo o fluxo do processo, a gente fez um lançamento de nota a partir de um XML vinculando esse pedido de compra. Quando a gente fez esse vínculo, o que o RP fez? Ele tornou o status desse meu pedido de compra como recebido. Então, a partir desse pedido de compra, a gente tinha na rotina de saldo produtos, no caso do produto, um saldo para movimentar em quantidade, e no caso do objeto, a gente tinha itens pendentes na rotina de materiais, operações, dash operacional, objetos pendentes para eu criar patrimônios. Patrimônio dentro do RP, rastreabilidade. A partir dessa rastreabilidade e dos status desse meu patrimônio dentro da dash dos materiais, a gente passa então para as movimentações. A partir da disponibilidade dele, do status disponível, eu posso movimentar. Vou entrar aqui na rotina para mostrar para vocês que a gente pode movimentar ou para o estoque do técnico, que é a movimentação interna, objetos movimentação interna. Deixa eu entrar na rotina aqui. Essa rotina aqui vocês têm que conhecer ela bastante, que é onde vocês fazem os romaneios de objeto e de produto para o técnico, né, para o colaborador. Deixa eu puxar um aqui. Essa minha base, inclusive, ela tem unidade de negócio. Então, como ela tem unidade de negócio, além do meu local, para eu dizer da onde que vai sair esse estoque, eu ainda tenho a minha unidade. Então, eu posso ter o local matriz ainda com 3 ou 4 unidades de negócio. Unidade de negócio para o RP é aquele controle gerencial. Eu posso ter um depósito separado de itens que eu controlo de maneira gerencial separado também. Aqui eu digo quem que vai ser o meu destinatário da nota, eu digo que item que eu vou fazer essa movimentação. Essa rotina aqui vocês têm que sabê-la muito bem. Letícia, às vezes eu estou usando essa rotina e vou fazer uma movimentação e diz que não tem saldo. Aonde que eu vou para olhar? Ali vocês viram que gerou um romaneio, né? Eu fechei ele e aqui gerou o documento, a nota. Tá? Nota, diz aqui a quantidade dos itens. Esses meus itens eram objetos, então ele vai dizer patrimônio, número de série. Se eu vou gerar aqui essa movimentação e acusar que eu não tenho saldo, aonde que eu tenho que olhar? Primeiro lugar que eu tenho que olhar é em materiais, análise, saldo, produto. Aqui nessa rotina que eu tenho que olhar. Sempre que eu vou fazer uma movimentação de saída, eu vou gerar um documento, eu vou usar a informação do meu em estoque. Eu estou tirando do estoque da empresa. Então, ele sai do em estoque. Letícia, mas esse disponível é o mesmo disponível status lá da dash dos materiais? Não. A gente usa a mesma palavra, mas não é a mesma coisa. O que vai ser esse disponível aqui do saldo produto?
Aqui ele diz, ó, eu cliquei ali no ícone da ajuda e ele diz o que eu considero em cada um desses campos. Ó, então o meu disponível aqui é a soma de todos os produtos e patrimônios em estoque, menos os alocados em pedido de venda e pendentes de retorno. O que quer dizer com isso? Lembra o item que está lá com o técnico. O item que está lá com o técnico, ele não é nem alocado em pedido e não é nem pendente de retorno. Então, ele nem está aqui. Então, a gente subtrai todos os produtos patrimônios em estoque, subtraindo esses caras aqui, tá? Então, nesse caso aqui, eu peguei um item que é até um produto. E produto a gente nem trata lá naquela dash dos disponíveis, então não confundam. Eu estou reforçando porque a gente recebe esse tipo de pergunta aqui no nosso atendimento, se esse disponível é o mesmo disponível lá da dash dos materiais. Então, não, ele não é. Aqui vai te dizer o que tem em solicitação, o que está em uso. Essa rotina aqui eu sei também que o Benjamin já acessou ali, que vocês acessam ela bastante, né? Então, ele te diz aqui, esse produto com colaborador, por exemplo, eu clico para expandir e ele me diz aonde que estão. Outra rotina boa para fazer essa visualização, tá? Rotinas que eu gosto bastante. Materiais, visão geral. Vou duplicar a tela aqui já para pegar produtos, visão geral também. Cadê? Produtos, visão geral. Tá, materiais, visão geral, eu gosto bastante dela, porque ela me traz materiais, né? Eu tô falando nesse caso aqui de objetos. Então, eu tenho uma visão geral, essa minha base de treinamento aqui tem um total de imobilizado, então ele vai ter trazer valor, vai ter trazer a minha pirâmide aqui, minha coluna aqui, empresa é um local, tá? Então, se eu tenho vários locais, ele vai me aparecer. Site, ponto de acesso, o que eu tenho com o cliente. Então, totalizador, ele mostra aqui. Se eu cliquei na outra caixinha, ele vai me dar também a movimentação desse imobilizado. Ele me dá por data. Se eu descer aqui, ele vai dizer o que foi compra, o que foi comodatado para cliente, o que foi alocado em estruturas. Letícia, o que eu tenho de material, de objeto no meu local 1. Esse aqui é o meu local, tá? Considerem aí uma matriz, por exemplo. O que eu tenho lá no meu local de objeto? Eu vou ter esses caras aqui. Daí eu posso imprimir também, se eu preciso. Tem valor ali também, dá para usar para conferir o valor, se está correto. Tem um totalizador, uma informação geral, né? Nesse caso aqui, por local de objeto. Lá na produtos, deixa eu ver aqui na outra aba, essa é materiais, aqui está produtos, ó. Materiais, análises, produtos, visão geral. Produto é o cara que não é objeto, é o uso e consumo, é o vendável. Então eu quero ver, por exemplo, o que eu tenho com cliente de produto. Esse meu cliente de teste aqui tem esse produto, os outros clientes têm outros produtos. O que eu tenho na minha estrutura site, na minha estrutura ponto de acesso, o que eu usei na instalação, o que eu tenho de produto com técnico também. Técnico até o pessoal prefere olhar lá na rotina de objetos, movimentação interna mesmo, do que olhar por aqui, né? Mas eu gosto bastante, principalmente dessa materiais visão geral, para vocês enxergarem objetos. Objetos com técnicos, ou objetos que estão com aquela saída de empréstimo que eu mostrei lá na Dash, ou que estão para conserto, aqui ele dá um geralzão. Então é outra opção. Outra opção de visualização dessas informações é aqui, ó. Se vocês estiverem com as rotinas do BI habilitadas, né? Se ouvirem BI, painéis gerenciais materiais. Se vier aqui, esse gerencial, ele ainda é padrão.
é aquele que não é pago. Em Francisco, hoje vocês têm, o BI também tem essas rotinas liberadas? Hoje a gente utiliza de forma relativa, porque a gente tem só umas views do BI. Ele não está dentro do RP, mas a gente acessa de forma Ah, independente. vocês fizeram um projeto, então, Isso, separado. exatamente. Tá. Aqui, então, na parte dos materiais, essa parte aqui, ela, dos gerenciais, ela é gratuita, tá? Dá pra, se tu já tem ali mesmo, que tu tem essas outras views, tu pode habilitar também, se não tiver habilitado. Por exemplo, consumo de produtos por período. Selecionei aqui a coluna, é assim que eu trabalho no BI, eu seleciono esse meu período ou insiro nos filtros. E se eu vier em movimentação, ele te traz uma listagem, ó. Então, aqui eu não botei filtro nenhum, eu poderia ter colocado filtro de período, ele ia me dar a relação de itens, eu posso filtrar pelo grupo, por exemplo, ou por técnico. Ah, no mês de abril eu quero saber todos os itens que esse meu técnico movimentou em solicitações. Eu consigo essa informação aqui. Dispor local também, tipo de movimentação, a operação do documento, tem bastante informação também aqui para extrair, tá? Eu perguntei se vocês têm o BI, porque para extrair em planilha, né, essas informações, tem bastante cliente que gosta de trabalhar daí elas em planilha, para extrair, tu precisa daquela versão de assinatura, tá? Mas se tu já tem ali um projeto, capaz de vocês já terem, então. Porque daí com a versão de assinatura tu consegue extrair essas informações em formato de planilha e trabalhar com elas, tá? Vamos voltar ali na apresentação. Então eu mostrei para vocês ali, falei sobre a movimentação para o técnico, falei do romaneio, objetos, movimentação interna, essa aqui que eu sei que vocês utilizam bastante. Ah, mais um detalhe. Nessa rotina aqui de objetos e movimentação interna, vocês veem que tem esses sinaizinhos aqui na coluna bem da direita, né? Se vocês trabalharem com aquele parâmetro do aceite do técnico, aqui é um dos locais que vai aparecer. Ah, se ele não fez esse aceite ainda, tá? Lembra lá nos parâmetros globais que eu posso dizer que o técnico vai aceitar ou não. Já que a gente está falando do técnico, deixa eu mostrar também. Vamos ver se vocês estão cientes dessa dash aqui dos aplicativos móveis. Ó, acessar a dash aqui dos aplicativos móveis, o VTasks. Eu tenho parâmetros aqui que eu posso habilitar essas funcionalidades. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma de... Aqui, ó. Permite o retorno de produtos. Essa aqui, ela é bem específica de materiais, né? Então, eu posso dizer se... Esse permite retorno de produtos é assim, se eu digo que eu não permito retornar produtos, eu só consigo retornar objeto lá dos clientes, tá? Permite retornar produto, eu poderia retornar também uso e consumo. Valida produtos por kit também, é uma mais específica de materiais. Kit dentro do RP é uma informação hoje que a gente pode inserir vinculada num serviço, por exemplo, um serviço de ativação, que eu vou dizer que naquela ativação tais materiais formam o kit. Ah, eu preciso da ONU, eu preciso de cabo, eu preciso de conector. Hoje, essa rotina ainda em desenvolvimento, hoje ela é uma informação que aparece para o técnico no protocolo. Uma informação que aparece para o técnico. Não vai limitar ele de inserir ou não esses itens na instalação. Hoje é mais um lembrete, mas daí eu poderia validar se esse meu item que eu estou dizendo que eu vou usar nessa instalação, se era para ele estar ali ou não. Né? Essa validação que ele vai fazer, se ele é do kit ou não. O kit hoje ele não baixa automático, tem que
para não ter essa dúvida, tá? Se eu criar um kit dentro do RP dizendo que para essa instalação eu uso tais itens e inserir nesse meu processo e cair lá no meu protocolo de ativação, quando eu efetivar essa ativação, só de eu ter o kit lá, ele não vai baixar do estoque. É isso que vocês têm que... mas é para validar a informação se eu inseri os itens ou não, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui que é de... o requer aceite do técnico, esse que eu comentei com vocês, né? É o requer aceite do técnico dessa movimentação de materiais. Então, se lá na rotina de objetos movimentação interna eu encaminhei um material para o meu técnico no app, a primeira coisa que ele vai abrir vai ser uma opção para aceitar se ele está recebendo aqueles itens ou não. Tanto faz eu parametrizar aqui nessa rotina ou lá no parâmetro global, mexendo em um, vai trocar lá no outro também, tá? Essa rotina aqui estava ciente também já, Francisco? Sim, sim. Já conhece, beleza. Foquei mais na parte dos materiais, mas é importante que vocês tenham conhecimento dela, tá? Outro ponto importante para a movimentação. Lembra que eu falei que materiais impacta e é impactado por todos os módulos, né? Então, Letícia? oi, pode falar. Lá naquela rotina de materiais, onde foi que você foi? Qual? Essa dos gráficos. BI? Isso. Poderia... Tá cortando. BI. Não. Poderia o quê? Produtos visão geral e materiais visão gerais. Essa rotina, ela me dá por exemplo, na minha filial A, eu tenho 10 mil reais em produtos. Ela me lista todos os produtos daquela filial? Sim, eu tenho anotado aqui, tu tinha me perguntado isso mesmo, mas daí eu tenho outra rotina para te mostrar também. Tá, perfeito. Sim, ela vai te mostrar. Aqui eu estou em materiais, análises, visão geral, por local. Aqui vai listar todos os teus locais, tu vai selecionar ele, e aqui na coluna da direita vai te dizer quem são, tá? Deixa eu ver se vai te dar um valor lá no fim, se tu precisa. Ele te dá um valor sim, ó. Ele te dá um valor sim, e daí nessa visualização a gente já descobre, ó, que esse nosso item, ele ia dar problema para movimentar, ó, que ele está com o valor 0. Eu teria que ir lá alterar. Mas gerando aqui, tu já vai dar de cara ali que tá 0, né? Daí tu já sabe que tu tem que entrar no objeto e alterar o valor da compra. Esse aqui deve ter sido criado manual. Nessa situação aí, eu estou vendo todos os cadastros do produto, né? No caso, no materiais, todos os objetos. Eu poderia filtrar isso aí, essa informação? Filtrar. Aqui o filtro é por local. Ele vai te dizer o que tem naquele local hoje. Mas a outra rotina que eu ia te mostrar é essa aqui, ó. Quer ver? Eu me lembro que tu comentou no dia do diagnóstico que não tinha uma rotina para enxergar a posição atual, né, do estoque com o totalizador. E daí a rotina é essa aqui, ó. Materiais. Materiais, relatórios, estoque, inventário. Esse estoque inventário aqui, ele não é o inventário aquele do gerar inventário, tá? É uma rotina anterior, tem que cuidar o nome só. Deixa eu ver se eu consigo na outra base, que essa minha aqui tá sem o fechamento de estoque. Aqui na de treinamento talvez eu tenha mais sorte, vamos ver. Materiais, se não tu entra na tua. Materiais, relatórios, estoque e inventário. Aqui, ó, consegui. Aqui eu vou perguntar qual é a empresa que eu quero ver essa relação. Vou pegar a minha empresa teste. E aqui no período, tu tem que ter atenção assim, ó. Para mim, vai mostrar como padrão o meu último fechamento de estoque. Então, se eu entrar nessa rotina, botar o local e só confirmar, ele vai me trazer por padrão meu último fechamento de estoque. Mas lembra o que eu te falei? Que quando que o meu estoque tem que estar fechado? Vamos de prova. Quando que é, Benjamin? Que o meu estoque tem que estar fechado?
Na última competência. Né? Perfeito, ó, estrelinha para ti. Se o teu estoque tiver fechado certinho na competência anterior, tu vai entrar nessa rotina e tu vai digitar. Hoje é dia 6/5/22. Daí tu escolhe o layout, aqui é layout de impressão dessa informação. Tu escolhe se tu quer listar itens só ativos, se tu vai listar os inativos, por exemplo, inativei um item, mas ele tinha um estoque igual. Daí ficou esse estoque lá perdido. Eu posso listar aqui para tomar uma ação. Ou se eu quero listar todos. Aqui eu vou botar só ativos e confirmo, tá? Confirmando, o que ela vai me mostrar? Isso, para ela me dar essa informação, eu preciso do meu estoque fechado na competência anterior. Se esse meu local aqui da minha base de treinamento tivesse, ele ia me listar todos os itens, quantidade atual, o que eu tenho em estoque e totalizadores. Tu ia ter um total do estoque do local. E nessa aqui é produto e objeto. Ele chama produto porque produto, daí nesse caso, é o cadastro do produto. Então, se tu quer um estoque geralzão de tudo que eu tenho no local matriz, é essa rotina aqui que eu vou usar, tá? Mas para ela funcionar certinho, trazer a relação, tu precisa estar com o teu estoque na competência anterior encerrado. Entendido. Então, assim, tu tem locais para visualizar. Nessa aqui, tu vai enxergar tudo, um geralzão, valor total, produto e objeto. Ela fala produto, mas é porque ela está chamando lá o cadastro de produto. Vai te dar um totalzão. Vai te dar a linha ali de cada item, quantidade. Esse aqui eu só botei os ativos, mas pode botar todos se quiser, tá? Se tu for no materiais visão geral e no produtos visão geral, daí a visualização é separada. É só objeto ou só produto, tá? Então, quando tu me perguntou, tem um local para visualizar um geralzão, uma posição atual do estoque? Tem. É naquela rotina ali de estoque e inventário. Que mais? De dúvida? Não, só isso mesmo, por enquanto. Beleza. Primeiro local ali que tu já conseguir deixar fechado o estoque na competência anterior, entra ali para visualizar como é que ele vai te mostrar, tá? Vamos voltar lá para ver. Tá, movimentação, então, para o técnico vai ser através do objeto de movimentação interna. Preciso dizer que sempre que faz a movimentação para o técnico, a gente gera uma operação padrão do RP, que é uma remessa técnico. Sempre que esse técnico vai alocar uma mercadoria lá na solicitação do cliente, o que o RP faz por baixo? Ele faz um retorno técnico dessa informação para dentro da empresa de novo, e faz um comodato remessa cliente. Então, nenhuma dessas operações o técnico vai precisar escolher ali em nenhum momento. Elas estão todas parametrizadas ali por baixo. Se tiver com a série do documento ali, que a gente já falou bastante sobre ela, parametrizado certinho, não tem erro. Ele só vai clicar em efetivar a movimentação e os documentos vão ser gerados, tá? Agora eu me lembrei de outro caso que tu comentou também no dia do diagnóstico, Benjamin. Eu tinha pedido para te trazer um exemplo de uma questão da etiqueta. Lembra que tu não conseguiu retornar um item? Sim. Tu tem um exemplo aí desse caso? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que os colaboradores foram demitidos e não consegui retornar. Exato, era isso que eu estava marcado aqui também. Tá, objetos movimentação interna. Objetos movimentação interna, a regra, tá? Aqui então todos os colaboradores e o que ele tivesse no estoque eu conseguiria retornar para a empresa por aqui então. Só que a regra para apresentar nessa rotina aqui é assim: a pessoa tem que estar cadastrada lá na Pessoas Completo, tem que ter o atributo marcado como colaborador, como técnico, como recurso, tem que ter todos esses atributos e ela vai precisar ter também um usuário ativo, tá? Então, assim, como processo,
se ele foi demitido antes de inativar o usuário, teria que entrar aqui e retornar esses itens para não estar mais no estoque dele. Ah, mas ele já foi demitido, já foi inativado o usuário. O que eu faço? Então, assim, um contorno do contorno, tu vai ter que entrar lá no cadastro da pessoa, vai ter que trocar o e-mail para um e-mail de alguém que, trocou o e-mail lá para o e-mail do Francisco, para te poder reativar o usuário e então fazer o retorno, tá? Essa rotina aqui é exigência que o usuário esteja ativo para eu conseguir fazer a movimentação por aqui, tá? Até porque ela vai trazer essa informação desse usuário ali nas observações, vai dizer que esse item retornou. Lembra que tu mandou um documento para essa pessoa, tu mandou uma remessa técnico. Então, para eu retornar para a empresa, eu não posso simplesmente trazer o item de volta, senão eu perco toda a rastreabilidade dele. Então, eu tenho que retornar com a observação lá de quem é essa pessoa, que daí fecha o processo, tá? Então, se o cara não é mais colaborador, não tem mais usuário ativo, tu vai ter que reativar o usuário dele para trazer para cá, que daí ele vai aparecer aqui de novo. Ah, por que eu falei para trocar o e-mail dele lá no Pessoas Completo? Porque daí quando tu reativar o usuário, cai a senha lá para essa, não vai cair lá para ele, né? Senão a pessoa vai, o que estão usando meu usuário? Me entendeu? Entendi. Mas isso no caso do demitido, que é diferente do caso, por exemplo, se tu não achou a etiqueta do contrato do cliente, deixa eu entrar aqui, operações por etiqueta. Lembra que toda movimentação que eu faço, deixa eu abrir duas telas aqui para te mostrar. Objetos manutenção, eu quero te mostrar um objeto vinculado para um cliente. Vamos ver se eu tenho sorte aqui na minha base de treinamento. Eu preciso de um contrato. Aqui no indisponível. Sempre que tu alocou lá na solicitação, esse meu cliente, ele tinha um contrato e esse contrato tinha uma etiqueta. Então, o termo correto é dizer que aqui tem um contrato, ó. Beleza, e o que eu queria te mostrar? O termo correto é dizer que o nosso objeto ele foi vinculado a uma etiqueta do contrato. É o tipo de informação que a gente pede quando vocês ligam aqui para pedir atendimento, né? Esse item está vinculado a qual o contrato, qual o número do contrato, qual é a etiqueta. Ele está vinculado aqui. Essa etiqueta, então, ela cuida da rastreabilidade, ó, tá aqui nas ocorrências do item. É um problema se, por exemplo, tu entrar aqui na rotina de operações por etiqueta e não localizar essa etiqueta que tu quer. Ó, esse meu exemplo aqui... Tá, esse meu exemplo aqui, ignorem que eu estou em duas bases diferentes, uma base de treinamento e uma H04. Mas é para mostrar para vocês. Se tu tá tentando retornar um item de uma etiqueta e tu não encontrou essa etiqueta mais ativa, daí isso é um problema, tá? Por quê? Porque para eu retornar o item, eu tenho que abrir um protocolo de atendimento puxando essa etiqueta. Meu retorno eu só vou fazer para essa etiqueta. Letícia. Aquele dia, quando tu me falou, eu fiquei na dúvida de qual caso que era. O que a gente está fazendo? A gente está protocolando, né, na verdade, abrindo ordem de serviço, protocolando que a gente está fazendo aquela retirada. Eu validei aqui com a equipe aqui interna do estoque que copiasse o número da etiqueta e abrisse uma ordem de retirada de equipamento. Com isso, ficou mais fácil a gente localizar o objeto. E também essa informação do protocolo ficar informado aqui interno para a empresa que o usuário fez a retirada do equipamento. Está correto? Ficar no protocolo que o usuário fez? Como assim? Não te Abriu entendi. uma ordem de retirada de equipamento. Fazendo o filtro pela etiqueta do cliente. É mais fácil a gente localizar o objeto. Sim, é a forma. Se tu abrir só para o cliente sem considerar a etiqueta, tu nem vai achar o objeto lá dentro. Isso. Entendi. Então tem que ser sempre, não é só
para o cliente, tem que ser para o cliente e etiqueta. Lá na hora que tu tá abrindo a ordem, ele ainda tem outras informações, deixa tu ver a conexão, o endereço, para facilitar ali, para te identificar qual é a etiqueta correta, tá? Mas o retorno sempre vai ser na etiqueta. Se tu foi abrir a solicitação para o cliente e não achou a etiqueta que está informada no protocolo, daí tem que entrar em contato com a gente aqui. Tá? Se a etiqueta não existir aqui nessa rotina, eu vou achar ela lá para abrir protocolo, daí é um problema. Que daí eu fiquei na dúvida aquele dia que tu falou do técnico, se era isso, ou se era só a questão do usuário dele ali mesmo, então. Essas duas situações. A questão do desligamento, que a gente não encontrava, e a questão da etiqueta. Aí, desse novo processo de abrir uma ordem, validando a etiqueta do cliente, ficou mais fácil de localizar. Isso, mas aí tá certo, é a forma correta, porque daí tu vai criar ali um evento desse retorno também, e a gente tem que tratar com a rastreabilidade, né? Eu removendo um patrimônio sem abrir uma ordem, isso me afeta em quê no sistema? Tu vai perder o evento, tu vai perder a rastreabilidade. Então, daqui a 1 mês, 2 meses, tu vai entrar ali para descobrir qual foi a movimentação desse item e não vai identificar. E de que forma tu também não faria isso através de um protocolo do cliente? Tem que ser um protocolo, não tem outra forma. Para te remover do cliente, tá? Para remover do técnico até tem. Tu pode entrar lá no objetos de movimentação interna e remover. E daí cria um evento igual, porque estava no estoque do técnico, né? Cria um documento igual. Mas do cliente precisa um protocolo. Do cliente e da estrutura também. Vocês alocam itens para site, para ponto de acesso também? Sim. Então sim. Então vocês utilizam essa rotina aqui, que é a rotina de objetos, movimentação externa, e até para o site, para o ponto de acesso, tu precisa de um protocolo para fazer essa movimentação. Que é o protocolo que vai ser aberto na etiqueta correta, que vai ter todo esse evento ali, né, essas ocorrências. Tá? Essa aqui, então, a rotina de objetos movimentação externa, a gente usa bastante para site ponto de acesso, mas dá para fazer para cliente também. É só, daí essa aqui tu pula o técnico, né? Tu insere direto na solicitação daí do cliente mesmo. Tu pula ali o meio de campo do técnico. Hoje eu consegui resolver um problema nessa rotina aí. Objetos de movimentação externa, qual era o problema? Abrir uma ordem de outra filial, no caso, não dá alto, o cliente está cadastrado não dá alto. Aí, como foi feita a parametrização de movimentação local por local, sim, a pessoa que estava com a ordem não estava localizando os produtos que estavam disponíveis. Eu lembrei dessa rotina aí, quando eu botei o nome do protocolo, foi automaticamente o nome do cliente e o local. Aí eu estranhei, já que a alto não tem estoque. Mas mesmo assim consegui fazer a movimentação. Está correto ou está errado? Não, tu pode colocar assim direto para a única diferença ali que tu não pegaria do estoque do técnico, né? Para fazer essa movimentação por ali, tu tá fazendo de dentro da empresa. Mas está correto meu pensamento? Saiu o material da matriz para alto. O que é esse? É outro local? Isso. Tá, na verdade, objetos movimentação externa, tu vai mandar para uma solicitação. Então, Isso. tu não mandou para uma solicitação do outro local. Não, mandou para um cliente ou para uma estrutura desse local. Isto? Isso. Tá. Eu te entendi. Aqui vai sair direto. Se foi um cliente, ele gerou direto um comodato remessa cliente. E daí, no teu caso, saiu do estoque que tu puxou o item, né? Se era um objeto, ele tem um local vinculado, puxou desse estoque. Daí é processo de você se o local pode receber ou não, né, documento de outro local. Por exemplo, aqui o local, eu botei aqui matriz, eu não informei aqui enviar para, só cliquei aqui o nome do protocolo. Automaticamente mudou o nome do local.
Mas, mesmo assim, isso não me impediu de fazer a movimentação. Esse local aqui de cima é o local de estoque, tá? É o local que tu tirou o item. Se é isso que tu precisa, tirar o item desse local. Esse Isso. local aqui de cima é o local do estoque mesmo. Mas na solicitação, quando eu colei o número do protocolo, mudou o local. Mudou para o mesmo do local. Mudou para o local que está cadastrado o cliente, no caso. Sim. O número E do o protocolo. estoque tu queria tirar desse local também. Isso. Então, é porque a gente botou o parâmetro lá do valida, né? Isso. Então, sim, pode fazer por aqui, sim. Fazendo por aqui, a única diferença é que tu gerou direto como dato remessa, não gerou lá remessa técnico, retorno técnico, esse processo interno. Gerou direto o documento. Aqui já sai o romaneio, já sai a nota, já sai toda essa informação. Essa parametrização aí no caso, a gente é matriz, a gente tem... na verdade, o nosso futuro é desligar a matriz, porque, assim, hoje a gente recebe tudo na matriz. A gente não tem um controle do que a matriz consome. Você conseguiu me entender? Como é que eu faço para parametrizar? Recebe tudo na matriz, mas tu faz transferência entre filiais, não faz? Isso. Aí eu queria botar o consumo da matriz, separar uma filial Floriano, e a matriz usaria como depósito para despachar materiais. Sim, eu te entendi. Talvez criando uma unidade de negócio abaixo dela ali. Porque senão, tudo que até tu fazer as transferências, né? Nesse meio tempo ainda vai contar como sendo estoque da matriz, né? Isso. Então, tu não consegue enxergar ali antes de fazer essas transferências, né? O que vai ser para a matriz consumir. Então, ela sempre vai ter um volume diferente ali. Uma opção seria, talvez, criar uma unidade abaixo dessa matriz. Daí tu tem uma unidade de negócio, que a gente diz, um controle gerencial, de um estoque separado dentro dessa tua matriz. Unidades de negócio a gente trata os estoques, né? Posso ter uma sala que eu trato diferente dentro da empresa e trato ela como uma unidade de negócio. É um controle gerencial, essas unidades, elas não emitem documento, tá? Ela só emite um romaneio. Então, o que ia acontecer? A matriz ia seguir recebendo todas as entradas. Uma entrada sempre vai para uma unidade de negócio padrão, e daí tu pode transferir para unidade de negócio, desculpa, de movimentação mesmo, sabe? A gente fala em uma aqui, um estoque, mas poderia colocar quantos tu precisar. Entendi. É uma opção, tá? Só que estrutura de unidade de negócios é toda uma estrutura ali de tabelas, impacta ali a tua venda, ia perguntar se é do local ou se é de alguma unidade, sabe? Todos os outros locais, mesmo que tu não vá trabalhar com unidade por padrão RP, ia criar uma unidade padrão ali embaixo dele. Então, assim, tem que analisar. Tem que analisar. Eu posso te mandar o webinar de unidades, a gente pode aplicar as unidades também no Homologa para te testar e para ver se te atenderia. Sim. Tá? É uma opção. Daí isso é só sinalizar ali para o atendimento, sinalizar ali para o Gabriel que ele consegue dar sequência ali. A gente nem aplica direto, a gente sempre aplica primeiro no Homologa para vocês olharem bem se é isso que precisa, sabe? Se vai atender. Sim, para controle interno assim seria bem interessante. É só controle gerencial mesmo, tá? Ela não emite documentos. Para separar, para sabermos o consumo que hoje que Floriano tem, ou no caso uma cidade aqui vizinha que é ligada a Floriano, Barão, isso aí seria bastante interessante. O pessoal usa por região também. Isso. Coloca ali cidades ou região, pega 3, 4 cidades ali que as mesmas pessoas atendem, sabe? Dá para fazer dessa forma também. Pode ter uma unidade com regiões vinculadas. É todo um conceito ali, uma estrutura de tabela, sabe? Mas bem organizado. É a mesma coisa ali de parametrização e cadastro. Se tu deixar bem organizadinho, flui o processo. Mas tem que pensar bem ali, dar uma estudada, aplicar no Homologa, treinar,
ver se é isso que tu precisa, ver o que gera ali de informação, ver o impacto nas rotinas ali de relatório, se vai te atender. Unidade de negócio, eu não fecho estoque, mas eu faço inventário. Então, a rotina de inventário, ela seria aberta ali por unidades de negócio, mas o estoque geral seria ainda do local, sabe? Eu posso fazer inventário, mas um estoque geral lá no fechamento seria do local. Então, tem vários pontos ali para vocês pensarem se vai atender, tá? Vamos lá, então, seguindo aqui, eu posso fazer, então, essa minha movimentação pro técnico ou lá na rotina de objetos movimentação externa, como processo. Meu item estando lá com o cliente, eu posso fazer retorno. Retorno desse meu item... Desculpa, minha voz está indo totalmente embora. Retorno desse meu item ao estoque eu faço por padrão via solicitação. E sempre que o meu técnico marcar lá no retorno que é para retornar para a empresa, ele vai cair lá no aguardando retorno. Aquele caso ali que a gente viu que tu tem alguns itens ali ainda para tomar uma ação, tá? Aqui no aceitar retorno, NF, entrada aceitar retorno, é quando nesse retorno o técnico colocou lá, ele marcou que o retorno seria por um documento emitido pelo cliente. Então, eu sei que aconteceu com a Megalink, que vocês tiveram alguns casos assim, que foi marcado lá para ser o retorno pelo cliente e gerou umas notas, umas informações aqui, né? Mas aí a gente rodou uma rotina para limpar essa informação daqui. Todo caso... Oi? Eu tenho uma evidência aqui para te mostrar, saber se isso aqui foi referente a essa rotina que deu esse erro. Me mostra, compartilha a tela. Só um minuto. Deixa eu parar o meu compartilhamento aqui. Consegue ver minha tela? Sim, estou visualizando. Aqui, fiz a movimentação para esse atendimento, só que apresentou esse erro aqui. Tá, vamos entrar aí, vamos ver que nota é essa. Não abre. Isso é uma nota. Só deixa o mouse em cima, ela aparece no... Nota não autorizada, impossível movimentar. Tá, aqui tu tem que achar essa nota 624. Tu pode olhar se ela tá lá na rotina de aceitar retorno. Ou se ela não tá rejeitada lá na rotina de notas fiscais. Assim. Aqui de quanto? Eita, deixa eu botar qual. Abriu. Vinte e quatro do 4. 25. Mais. Segunda-feira. Isso. Clica nela ali pra gente olhar a divergência. Não, ó, certificado vencido. Esse é o motivo. Atualize o certificado de sua empresa.
Isaac, sabe me dizer se isso já foi corrigido? Ou, no caso, na correção, isso aí deveria ser feito automaticamente ou teria que retornar esse objeto para estoque e fazer uma nova movimentação? Eu só reprocessaria a nota. E também, é impossível Deve retornar para ser por estoque. conta da base, ô Benjamin. Isso aí é o do homologa, porque foi discutido isso lá no início das nossas conversas, e Ronald falou que iria corrigir lá no ambiente de produção. Em produção, se já tiver correto o certificado, daí é só reprocessar a nota que ele tem que reprocessar a nota ali na rotina de ou manutenções ou na rotina de faturamento, tá? Mas Esse essa aqui foi situação o aqui, problema da eu nota. poderia fazer esse procedimento ou dependeria do pessoal do financeiro? Daí é processo de vocês. Mas é fiscal ou na rotina de materiais, essa questão? Não, para mim aqui internamente, mas isso para mim aqui, tá? Para mim isso é fiscal. No módulo do sistema. Para mim isso é fiscal, porque quem atualiza esse certificado aqui para mim hoje é o fiscal. Não, para me atualizar essa nota. Tá, é na rotina de faturamento. Quem atualizou o certificado foi o meu fiscal aqui, mas para reprocessar a nota é no faturamento, operações, dash faturamento, teria que reenviar essa nota. Pesquisar ela aí em notas fiscais. Aí só tu tá no homologa, tá? Teria que fazer lá em produção. Mas fazendo aqui, ela sobe ou tem que fazer lá no produção? Não, tem que fazer lá em produção. Então, bora ver se foi. Porque lá que é o vínculo, né? Com certificado, o homologa não tem vínculo. Tem que ver se não ficaram mais notas nesse caminho também. Pesquisa esse protocolo, vê se já não foi autorizado. Enquanto tu acha a nota, eu vou lá pegar o meu carregador, só um pouquinho. Tudo bem. Quer pegar o quê? O saqueador. Fala com ele lá para enquanto eu finalizo aqui. Localiza aqui, na verdade. Falou com ele? Não, ele ligou. Liga para ele, moço. Não tá aqui fora. Você tem que sair fora? Vai no novo, Alan. Cuidado, hein? Vocês estão no homologa? Nossa, é ao vivo. Não, ali mesmo. Ali. E interessante que no de início aparece mais opções. Não, parece que eu tô aqui. Eu sei, mas eu tô falando no teu lá mesmo, assim aparece todas as opções. Aí de novo. Não foi não. Aí, ó, no de Benjamin só aparece isso aqui, ó. Bota aí, ó lá. Inclusão, manutenção e reativação. Inclusão, contendo a parte, aparece demonstrações e gerar paradas, parcelas. Não aparece no bacana. Esse
Localizou a nota? Ela teria que estar naquelas rejeitadas ali, ó. Clica lá na caixinha das rejeitadas. É essa? Isso. Daí tu pode reprocessar ali, gerar o arquivo de integração. Atualizar arquivo de integração. Se em produção já tiver atualizado o certificado, ela teria que processar. Pode ver que essa aqui saiu como remessa uso fora do estabelecimento. Então é de uso. Tu clicou em atualizar dados, gerar arquivo de integração, isso. Dá para reprocessar ali também na frente. Isso, seleciona ela ali. Seleciona na caixinha primeiro. Isso, agora clica lá no martelinho lá. Que daí tu atualiza a parte fiscal. Isso. Agora sim pode ir lá no reprocessar. Não, é ali mesmo, ali fora. Não atualizar aí, né? Entendi como tu fez, não, bicho. Melhor. Entendeu? Ó, veja, me aparece isso aqui, ó. Atualiza aí a tua tela. Vamos ver se pelo menos ali para aguardando retorno ela já foi. Pode deixar pesquisando por esse local já. Vai direto nas rejeitadas ali. Não tem tantos. Tem umas aguardando retornos. 26. Não é posto. Clica nela aí, vamos ver se é a mesma coisa. Tá, depois vocês verificam se já foi atualizado mesmo em produção esse certificado. Certo. Que enviar, a gente enviou ali quando gerou o arquivo de integração de novo, né? Então ele não foi nem para aguardando retorno. Tem que verificar se esse local aí já foi enviado. Se não foi enviado, só mandar ali para o time fiscal o protocolo que eles atualizem o certificado. Pronto. Só era essa informação. Já deixa meio guardado aí para te fazer isso na sequência, ele verificar se está atualizado ou não. Mas assim, e o teu estoque ele só movimenta quando o documento é emitido, tá? Então enquanto está rejeitado ali, teu estoque ainda não atualizou essas informações. Nesse caso, o volume não deveria, impedir a movimentação, como, por exemplo, no caso eu estou fazendo a movimentação de um produto, se a minha operação não estiver vinculada, eu não consigo realizar essa movimentação. Nessa situação. Mas tu não movimentou? Tu não movimentou? Teu documento rejeitou? Estando aqui na ele não movimentou. Até se tu fizer assim, se tu inativar não, inutilizar esse documento ali, que é uma opção quando é uma NFE, esse item não vai permanecer ali vinculado no cliente ou na estrutura, ele retornaria. Mas ele retornaria separado de manutenção ou ele viria de alguma... Não é separado para manutenção. Ele retornaria, daí depende, se ele foi enviado direto do local, ele voltaria para esse local, aguardando o retorno lá, não separado para manutenção, aguardando o retorno. Daí para dizer lá que retornou e tu tem que tomar uma ação. Mas ficaria o evento lá, né? Sim, sempre. Sempre. Principalmente rastreabilidade, né? Tem que ter o evento, sim. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Daí isso seria o retorno. Já vi um exemplo ali
quando dá o documento rejeitado, tem que tratar essa rejeição desse documento. Não adianta, não tem a única solução assim para essa rejeição, se não tivesse mais esse certificado, se não tivesse nenhuma forma de tratar, é banco. Não tem como eu movimentar um item dentro do RP para um cliente, para site, para estrutura sem um documento. Então, parte que o meu documento tem que estar autorizado, tá? Nesse teu caso ali trancou porque esse teu documento era um documento fiscal, uma mod 55, então tem Cefaz ali, tem integração. Se fosse uma CIP, ele não pode, CIP não rejeita, né? Porque é um documento interno. Seguindo todo o processo, então, a gente seguiria para o inventário, que a gente fez, a parte prática ontem, e o fechamento, que é os 2 pontos que eu trago lá para início de conversa, para dar tempo de vocês irem realizando, tá? Até desses pontos tem aqui, ó, eu falei do material de apoio e tem os webinars. No webinar ali, eu faço todo o processo de fechamento de novo, faço todo o processo de inventário. Então, material para consulta, agora vocês têm bastante, tá? Vamos fazer uma overview aqui do módulo. Materiais, então, cadastros específicos de tipo, modelo, objeto e fabricante. Vocês viram ontem que a gente utiliza tanto para cadastrar um veículo quanto para cadastrar um objeto. Eu preciso um fabricante. Eu uso, inclusive, esse objeto fabricante lá na rotina lá de provisionamento lá, tá? Então, assim, eu preciso lá de um item para eu fazer o meu provisionamento lá no meu módulo ISP. Esse cadastro eu vou fazer aqui, parte desse cadastro. Se ele for homologado dentro do RP, esse objeto fabricante eu já trago cadastrado. Se ele não for homologado para um provisionamento, daí eu não trago cadastrado, vocês podem cadastrar e tratar ele daí sem homologação nesse caso. Veículos, então, eu tenho certeza que vocês vão começar a usar ali e vai surgir novos pontos, tá? Porque é bastante detalhe. Eu abri ali uma tarefa que ontem vocês me pediram um modelo padrão lá da importação das transações financeiras que vocês têm com a integração lá de combustível, tá? Eu abri uma tarefa interna aqui para o setor de integrações para eles conseguirem esse modelo para a gente. Eles disponibilizando, eu insiro lá no protocolo, tá? Kits é esse que eu comentei com vocês, que hoje é uma informação descritiva que eu trago dentro do protocolo, e eu posso usar, se eu marcar naquele parâmetro, eu posso usar como tendo uma validação, então eu não posso encerrar um protocolo se o meu técnico não inserir pelo menos uma ONU, uma quantidade de cabo e tantos conectores. Ele não vai poder encerrar esse protocolo. Então, eu tenho como fazer isso, tá? Criando esses kits aqui. Ele é mais descritivo e para validação. Tem que lembrar que hoje o kit dentro do RP, ele não impacta saldo. Não vou fazer um kit dizendo que é uma ONU, 5 conector e 20 metros de cabo. Isso ele não vai baixar hoje automático, tá? A gente falou bastante da dash operacional, vamos dar uma olhada para a dash gerencial dos materiais. Ele vai te dar alguns indicadores. Esse compras aqui não é pedido de compra, são lançamentos de notas de entrada, tá? Então eu lancei uma nota de entrada lá com uma operação que tem um tipo compra definido, ele traz essas informações para cá. Aqui eu cliquei no indicador ali, eu não sei se vocês viram, eu só cliquei em cima, tá? Essas rotinas de indicadores funcionam dessa forma, a gente clica, ele te redireciona para essa rotina. Como eu cliquei num específico, ele já trouxe, inclusive, com o filtro daquilo que eu cliquei. Deixa eu limpar esse filtro aqui, vamos ver se eu tenho mais informação. Porque essa minha base de treinamento ela não está povoada ainda. Nessa rotina, então, ele vai me dizer, ó, eu comprei de quem, quando que foi a última compra,
total de unidades, valor máximo, valor mínimo que eu já comprei, valor médio das minhas compras que eu faço desse item. Então, assim, tem visualizações que vocês podem fazer por aqui. Eu enxergo as movimentações de produtos, então, movimentações internas, conforme filtros. Então, eu quero saber o que eu movimentei para o técnico X no período tal. Eu quero saber por romaneios, eu quero saber por cliente. Então, são filtros que eu vou brincando aqui na rotina e vai me trazendo essas informações. Movimentação interna funciona da mesma forma, só que ele vai me listar, ó. Eu tive uma movimentação interna desse local, nesse período, para o cliente, foi uma remessa técnico de tal valor e o meu número do documento. Aqui eu cliquei no cliente e ele vai me mostrar o documento, ó. Para esse cliente, a minha movimentação foi uma ONU, serial tal, patrimônio tal. Isso é na Dash gerencial. Operacional a gente já viu, veículos a gente conversou ontem, pedido de compra também a gente simulou, a gente fez um lançamento, né, nota de compra produto, lançamento nota compra serviço, ele está aqui na rotina de materiais, mas não é os materiais que tratam dentro do RP hoje. A nossa divisão, quem ia tratar bem dessa rotina é a parte fiscal, porque esses lançamentos dessas notas aqui são lançamentos de energia, água, esse tipo de documento. Então, ele não impacta em estoque, ele está dentro da rotina dos materiais, mas não impacta em estoque, então não é o materiais mesmo que trata. Pedido de venda, tá? Eu tenho opção de fazer pedido de venda aqui bem focado a parte de materiais em algumas rotinas do RP. Eu posso fazer lá dentro do contrato um pedido de venda para vender um roteador para o meu cliente. Eu posso fazer na solicitação, eu posso dizer que ela prevê faturamento e a partir dessa previsão desse faturamento eu dizer que o técnico vai inserir um item, vai inserir lá um roteador que ele deixou na casa do cliente, vai gerar um pedido de venda. Então, eu posso fazer a partir da solicitação. Eu posso fazer pedido de venda a partir das telas ali de atendimento, tá? O cliente entrou em contato querendo comprar um roteador. Então, eu posso fazer um pedido por lá. E eu posso fazer ele de maneira manual aqui na rotina de materiais. Materiais, operações, pedido de venda. Qual a diferença de eu fazer pedido de venda por aqui e fazer pedido de venda por dentro do contrato, tá? A diferença é assim, ó, que se o cliente não pagou, ele comprou um roteador, não pagou e ele estava vinculado ao contrato, a conexão desse cliente pode ser bloqueada por inadimplência. Se eu faço ele por aqui, se eu faço ele manual, é a parte do contrato, tá? Então, fiz por aqui, estou fazendo a parte do contrato. Então, eu posso incluir, posso faturar e posso visualizar o geral. Pedido de venda, visão geral. Que daí aqui vai me mostrar tudo, ó. O que está aguardando faturamento, todos esses pedidos que eu inseri em solicitação, que caiu para o meu financeiro ainda não faturou, vamos listar aqui. Tudo que está faturado. Quando que vai movimentar o meu estoque? Quando ele tiver faturado. Então, aqui, status pedido de venda faturado. Se ele é um pedido de venda de produto, é nesse momento que o meu estoque, meu saldo no meu produto atualizou. Lá na rotina de saldo produto, tu tem uma opção lá de enxergar o que está em pedido de venda, né? Enquanto tá lá, é porque ainda não foi faturado. Quando for faturado, ele baixa de lá, tira essa quantidade. Essa é a diferença. Notas de entrada, aceitar retorno. Eu expliquei para vocês que é quando tu marca lá, né, no teu retorno, do teu protocolo, eu marco que o meu retorno vai ser o lançamento de uma nota do meu cliente. Objetos, movimentação interna, vocês já usam bastante. Movimentação externa,
eu mando direto para o cliente, direto para a estrutura, direto para o site, para o ponto de acesso. Outras operações eu uso para fazer entrada de nota de conserto, que, por exemplo, eu não fiz a minha emissão lá pela Dash dos materiais. Se eu fiz a minha emissão na minha nota de conserto aqui por emissão de notas fiscais, é no outras entradas que eu vou dar a entrada dela. Se eu fiz lá pela rotina dos materiais, eu faço lá mesmo, tá? Nota complementar, a gente usa também aqui bem focado no fiscal, porque é questão de ICM. Gerei uma nota para o meu fornecedor, ou uma venda, é uma NFE, uma MOD 55, e não gerou a parte do ICM. Então, eu posso gerar um documento complementar. Isso, assim, só emitam com orientação da parte da contabilidade de vocês, né? Emissão de notas. Emissão de notas. Letícia, é esse ponto que eu queria que você revisasse com nós, que a gente ainda não emitimos MOD 55 dentro do sistema Vale. Eu lembro, eu anotei. Pronto, maravilha. Por isso que nesse aqui eu cheguei a entrar aqui daí para dizer. Tem outro ponto, tá? Como tu não emite, para te começar a emitir dentro do RP, tu vai ter que acessar lá aquela rotina de modelo, série de documentos, antes de emitir qualquer uma, tá? Tu vai ter que acessar aqui, vai ter que procurar a tua nota de venda, tua série, né? Por cada local, vai ter que clicar no lapisinho e vai ter que dizer qual é o teu último número. Porque senão tu vai começar a tentar emitir aqui e vai começar a rejeitar dizendo que tu já emitiu aquele número. Sim. Se tu nunca emitiu por aqui, a gente deve ter um número sequencial lá. Por exemplo, aquele número 1 lá que a gente não estava achando, sabe? Então a gente deve ter esse número aqui. Tu tem que botar a tua última nota emitida. Aqui é a última nota que tu emitiu lá por fora. Nesse caso, no campo modelo, série... Aqui, ó, rotina de faturamento, cadastro, modelo, série de documentos. Tu vai ter que procurar tuas NFEs, é por local, tá? Certo. Tu vai clicar no lápis e vai lá no número do documento atual. Tu vai ter que alterar para um novo número e salvar. Entendi. Se tu não fizer isso, vai rejeitar. Maravilha. Certo, que vai rejeitar, porque daí tu já usou aquela numeração. Sim. E daí a integração ali com o Cefaz vai barrar, tá? Certo. Vamos fazer um exemplo aqui de emissão de documento. Primeira coisa que eu vou perguntar, eu posso emitir por aqui uma nota de venda? É uma pergunta de prova. Eu posso? Sim. Não. Porque eu não posso emitir uma nota de venda por aqui. Porque se eu emitir por aqui, eu não estou gerando o documento, o boleto, a cobrança para o cliente. Para gerar uma venda, um documento de saída, que gere também um boleto de uma cobrança para o cliente, é pedido de venda. Todas essas rotinas de pedido de venda que a gente comentou, tá? Sempre que for venda, é pedido de venda. Então, eu não emito o documento aqui de venda. Eu emito outros documentos aqui, tá? Por exemplo, que tipo de documento que eu consigo emitir aqui? Ele me pergunta se é uma operação de entrada e de saída. Eu consigo emitir um documento de entrada? Sim, eu consigo emitir um documento de entrada. É estranho de falar, né? Mas eu consigo. E sabe o que é esse exemplo aqui? Aquela nota de importação, sabe? Sabe aqueles itens que vêm lá do outro lado lá do mundo? O documento de importação, a gente consegue converter ele aqui, fazendo uma emissão de entrada. Emissão de entrada é só ir preenchendo ali os campos, né? Eu vou ter uma opção para isso, uma natureza,
dizer quem é o cliente. Aqui nesse caso está cliente, mas dependendo da operação que eu colocar, ele vai trocar ali, ó. Aqui eu botei retorno de conserto, tá? Mas não se trocaria para esse meu exemplo. Teria que ser uma operação certinha cadastrada. Por exemplo, devolução de imobilizado. Ele trocaria ali para cliente fornecedor, dependendo da minha operação, dependendo de como eu cadastrei ela. Dependendo do nota que eu vou emitir, eu tenho obrigatoriedades. Por exemplo, uma nota de origem. Oi. Eu tenho vários roteadores aqui de anos luz, né? Para mim, botar esse equipamento para vendável, eu teria que ter a nota de entrada dessa compra? Uma forma hoje de fazer é tu inserir ele nas tuas contagens, tá? Inseriu na contagem no inventário, tu bota ele para dentro do RP, o RP vai gerar para ti um documento de entrada. Tá? Mas assim, eu consigo vender ele facilmente, né? Pelo tu consegue entrar ele dentro do RP, o próprio RP vai gerar lá, mas daí não vai fazer por aqui, tá? Tu vai fazer lá nas tuas, porque aqui é emissão, vai fazer lá nas tuas contagens, colocou lá no inventário, e daí dependendo da operação que tu parametrizou nas rotinas de inventário, tu vai fazer uma entrada dentro do RP. Com essa informação de estoque dentro do RP, tu consegue fazer pedido de venda assim e fazer a venda. Agora sim, eu estou dizendo que no RP tu consegue fazer. No RP tu consegue fazer, mas o processo correto, fiscal, contábil, seria tu ter esse documento de entrada e ter dado a entrada dele dentro do RP. Esse com a origem ali, né, de um fornecedor. Mas, lá pelas tuas contagens, se tu contar um item, eu vou gerar dentro do sistema ali um documento de entrada, tu vai ter saldo e conseguir vender. Mas ficaria também só para controle interno, né? Se não fosse vincular as operações corretas, só emitir CIP. Se tu deixar a série na tua operação CIP, sim, essa entrada seria um documento interno. A entrada pode ser um documento interno, mas daí o teu pedido de venda, tu que diz lá na tua operação, se a venda vai ser um documento fiscal ou se vai ser interno também. É vocês que dizem para o RP, tá? O RP é preparado para fazer toda a parte fiscal contábil, mas vocês que têm que definir isso e colocar no processo de vocês. Certo. Beleza? Outra forma aqui que a gente tem para fazer é a operação de saída. Essa aqui o pessoal usa bastante, por exemplo, para fazer devolução de compra. Devolução de compra, então, se eu fosse fazer, puxei uma natureza, vou dizer para qual fornecedor. Puxei ali meu fornecedor. Esse tipo de informação, tipo de emissão com imposto, sem imposto. No caso da minha devolução, para onde que ele tem que olhar? Para minha nota de origem. A minha nota de devolução, ela precisa ser, isso é regra, né? Espelho da minha nota de origem. Então, por isso que eu sou obrigada aqui, ó, a vincular uma nota de origem. Nesse meu teste eu não tenho aqui, porque eu puxei um fornecedor qualquer numa base de treinamento. Mas eu tenho que puxar uma nota de origem. Então, para eu fazer uma devolução por dentro do RP, eu tenho que ter a minha entrada dessa mercadoria gerada. Nessa tá? rotina também eu faço a nota de comodato? Comodato, remessa e retorno cliente? Não, no caso a gente comprou um item e eu botar comodato para o cliente, vai ficar sob uso do cliente. Teria que gerar, porque esse equipamento vai ficar sob uso dele lá. Aqui também que faço. Não, agora me deu uma dor no coração aqui, eu acho que é um princípio de infarto. Como que eu aloco um item para um cliente? Por onde que eu aloco um item para um cliente? Não, por exemplo, a gente vai ceder aquele equipamento. Se tu não me responder certo, vai dar um infarto. Vai dar um infarto. Não, pela movimentação interna, eu faço movimentação interna. Movimentação interna? Não, para o cliente é. Não, para o cliente é via protocolo. Eu já tinha morrido, né, nessas alturas. Mas, tá, por exemplo, vamos lá. Comodato remessa cliente, eu não vou fazer aqui nessa rotina. Por quê? Porque para eu vincular num cliente, lembra que eu preciso que esse meu cliente tenha um contrato, que ele tenha uma etiqueta, para eu ter toda a rastreabilidade do meu item ficar vinculado na etiqueta.
Então, a nota de comodato para o cliente eu faço lá dentro da solicitação. Eu não emito aqui nota de venda, que daí eu tenho a rotina de pedido de venda, não emito comodato remessa, não emito retorno cliente por aqui, porque isso é lá dentro da solicitação, vínculo com o cliente, prato correto. Se tu só chegar aqui e emitir aqui, não vai enxergar nada daquelas rotinas lá nas rotinas lá que diz que o item está com o cliente, sabe? Se tu emitir aqui, tu tá dando só uma saída. Para fazer o vínculo, eu tenho todo o processo de ter uma etiqueta e um contrato. Se tu só emitir aqui, tu só saiu o item e ele nunca mais vai voltar para o teu estoque. Entendi. Entendeu a diferença? Aqui é saída. No caso da devolução de compra, eu preciso ter uma nota de entrada e daí vincular, né? Ela tem que ser espelho. É a minha nota de origem, ela vai listar aqui. E os itens que eu não movimentei vão listar ou em produtos ou em patrimônios. Daí depende se a minha nota de entrada era de produto ou de patrimônio. Se eu já gerei os objetos, eles vão listar aqui. Minha devolução tem que ser espelho da nota de entrada, mas não quer dizer que eu seja obrigado a devolver tudo. Eu posso devolver, posso fazer uma devolução parcial, tá? Ela só é espelho ali com a parte fiscal contábil. Devolução de compra também não existe documento interno. Devolução de compra precisa ser um documento fiscal. Certo? Outra coisa que eu posso emitir aqui, nota de remessa para conserto. Eu tenho lá a rotina dentro da dashboard. Eu tenho, mas se eu emitir por aqui e eu tiver a minha operação também parametrizada lá no parâmetro global que eu mostrei para vocês, eu posso emitir aqui e ela vai listar lá na rotina para ti também dos materiais. Então, poder emitir aqui, poder eu posso. Ela vai listar igual lá e tu vai poder controlar igual. Tá? Que outro tipo de emissão vocês fazem? Emissão de nota? Entre filiais também. Transferência entre filiais, perfeito. Emissão de nota de transferência eu também faço aqui. Porque daí eu emito ela aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma operação cadastrada. Não tenho, judiaria. Minha base de treinamento não está muito povoada. Mas eu posso emitir sim a emissão da transferência aqui. E eu emitindo essa transferência aqui, ela me cai lá na rotina de transferência entrada, para quando a tua filial recebeu essa mercadoria, ela entra aqui, firma. Beleza, recebi a mercadoria, vou clicar aqui e vou confirmar. Se esse processo não se completar, se a filial não disse que recebeu a mercadoria, um dos processos que tranca dentro do RP é lá o fechamento de estoque, tá? Tem que lembrar que o RP é um sistema de controle. Então, para ter o controle, a gente tem que esses processos eles têm que fechar, né? Não adianta eu deixar o processo pela metade. Que mais que vocês emitem de documento? No âmbito fiscal, unicamente essas duas, né? Remessa para conserto e remessa e transferência entre filiais. É a maioria. E devolução, né? No caso. Devolução, sim. Essas notas de importação, tu não tem que dar entrada também? Não tem que converter? No caso... Nunca receberam uma nota de importação? Não, né, Benjamin? Não. Todos os materiais são Selanatel, tudo aqui no Brasil. Território brasileiro. Beleza. Que a gente vê assim bastante também, né? Que o pessoal usa essa rotina para fazer a emissão da entrada por aqui também. Daí tu tem que emitir um documento de entrada, né? Porque ele não vem com um documento lá, né? Não é o mesmo formato nosso aqui. Letícia, eu vou fazer alguns testes, né? Tu tá falando é o Isaac, né? Isso, Isaac. Eu vou levar essa tarefa para mim para ver se eu consigo emitir uma nota, fazer, né, a simulação da emissão dessa nota entre filiais e em remessa para conserto. Tá. Faz assim, ó. Primeiro, não esquece, arruma lá as tuas séries. Certo. Depois que tu arrumou lá o sequencial das tuas séries,
Antes de tu emitir, tu vai entrar lá no cadastro de operações. Aí tu vai olhar lá se a operação que tu quer emitir, se ela tá do jeito que tu precisa. Então, nesse caso, eu vou pegar uma de devolução aqui só para exemplo. Pra mostrar o que tu vai olhar dentro dela, tá? Tu tem que cuidar que o sinal, ela tem que ser de saída, né? Tu pode usar uma padrão da RP e deixar da forma que tu quer ou cadastrar uma nova, desde que siga os parâmetros. Sim. Nesse caso aqui, o sinal tem que ser saída. Finalidade, daí depende se tu vai ter que trocar aqui, tá? O tipo vai dizer se ela vai listar ou não lá na rotina de emissão. Então, devolução de compra, a gente sabe que esse tipo vai listar lá. Remessa para conserto, a gente sabe que esse tipo vai listar lá na rotina de devolução de compra. Venda, tipo venda, não vai listar lá, porque venda eu tenho a rotina de pedido para fazer. Tu tem que olhar isso, tu tem que olhar o teu item, né? Ele tem que não tá marcada a opção de movimento estoque para tirar ali o saldo, né? Dizer que o item saiu. A parte de CFOP, né? Principalmente ali cuidar se for para outro estado, daí tem ali a parte. Isso é um ponto que, se não tiver correto, rejeita o teu documento na emissão. Tem que ter uma tabela de ICM vinculado sempre e a parte de PIS/COFINS. A série que tu foi lá e conferiu, lá no séries por local, ela tem que estar inserida aqui também, tá? Então, é uma NFE, essa minha NFE tem que estar inserida aqui. Lá na rotina de emissão de notas, essa opção aqui da natureza, para aparecer para ti essa natureza, tu tem que inserir aqui. Então, se eu puxei lá a devolução de compra, hoje só vai listar essa natureza. Se eu inserir mais naturezas aqui, ela vai listar também. Se eu preciso de mais naturezas, uma diferente que não listou aqui, é uma rotina do RP que tu vai lá e cadastra as naturezas financeiras. Perfeito. Tá? Então é isso que tu tem que olhar aqui antes de fazer essas emissões. Por quê? Porque todos esses campos, né, se não tiverem corretos, a tua nota ela vai rejeitar. Tá? Certo. Mas sim, preciso que aqui a gente feche um compromisso que daqui para frente, como tu tem homologado ali essas emissões de notas, elas sejam feitas por dentro do RP. E qualquer coisa ali, se tu sentir alguma dificuldade ou no processo ali não der certo, tu tem que nos avisar. O que eu preciso agora é que vocês não parem de usar. A gente falou de um monte de rotina, né? Agora vocês têm que usar e tem que estressar essas rotinas ali. Vai aparecer divergência, vai aparecer mais dúvida, mas vocês têm que correr atrás ali da informação e a gente tem que ajudar. Vocês têm que Bruna. ir atrás e a gente tem que ajudar. Letícia. Oi. Um colaborador nosso aqui, do marketing, ele trouxe uma dúvida aqui para nós. A gente tem uns brindes, a gente entrega para os clientes. A gente queria Não, entrega para mim, manda para Santa Maria. aí a gente queria passar essa movimentação dentro do sistema, mas a gente não queria fazer como é que pode, esse controle todo fiscal, porque a gente só queria fazer essa transferência interna. Como a gente faria em prática essa... É só uma saída de um item? Se é só uma saída, tu pode fazer como uma emissão, uma operação de saída, e aqui na operação, tu tem que criar uma operação para isso, para te poder gerar lá depois a informação e enxergar o que tu deu de brinde pro cliente, tá? No caso, então, essa pessoa teria que estar cadastrada, né? Oi? O cliente sim, a pessoa tem que estar cadastrada. Sim, mas não é cliente com contrato? Não, são, tipo assim, pessoas que têm parceria com a empresa. Eu não sei se essa pessoa de outros estados, outras cidades. Sim, mas tu pode fazer a saída igual, sabe como? Tu cadastra ela, de qualquer forma tem que ter cadastro, né, para puxar esses dados. Tu cadastra lá no Pessoas completo e preenche os atributos. Tu vai dizer lá se é um fornecedor ou se é um cliente. Tu dizendo lá no Pessoas completo, tá? Vamos fazer o processo assim. Primeira coisa, Pessoas completo vai cadastrar essa pessoa. Lá tu vai dizer se ela tem um atributo cliente ou fornecedor. Se tu diz que ela tem um atributo
um atributo cliente, tu vai marcar aqui que a operação que tu vai cadastrar de bonificação ou brinde, ela é para aparecer lá na rotina clientes. Se tu marcar lá no cadastro fornecedor, tu vai vir aqui e vai dizer que essa operação é para listar fornecedor, tá? Essa é a primeira coisa. No Pessoas Completas, tu define se é um cliente ou fornecedor. Aqui na operação, tu define se é cliente ou fornecedor. E aqui tu tem a saída de bonificação e brinde. Aqui tá a entrada. É uma saída que a gente... cadê? Eu acho que tá como bonificação mesmo. Mas é uma saída que tu vai fazer, tá? Ah, não é serviço, é produto. Remessa. Pode ser até uma simples remessa que tu pode usar só para listar a operação lá e poder marcar a pessoa, tá? Então, sim, tem como fazer a saída do estoque. Sim, a pessoa pode não ser um cliente com contrato, se tu criar lá no Pessoas Completo e criar uma operação específica para isso. Daí tu chama ela aqui como tu precisar, bonificação brinde, e daí tu que escolhe. Se tu quiser, tu pode fazer até lá no emissão, até a saída fiscal, tá? Daí é a série do documento que tu inserir lá na operação. Se tu inserir lá NFE, vai sair documento fiscal. Se tu inserir CIP, vai só baixar do teu estoque, vai ser um controle interno. Mas a emissão seria por aqui também, tá? Tu buscaria aqui também essa operação. Aqui em cliente, dependendo do que tu marcou na operação, vai listar cliente ou fornecedor, tu ia buscar essa pessoa e ia marcar o item, tá? Então tem que fazer a saída sim, porque se tu daqui a pouco tu ter itens que tu tá saindo do estoque sem a movimentação, daqui a pouco teu estoque tá com um monte de quantidade ali de novo que a gente não quer, né? Isso mesmo. Porque tem valor lá, imagina, daí tu pega a posição final lá, um valor total, tem um monte de coisa que não faz parte, né? Mas aqui, então, compromisso, tá? Compromisso que tem que emitir agora só por dentro do RP. Tem que emitir, tem que lançar todos os documentos dentro do RP e tem que emitir dentro do RP. Agora vocês sabem que vocês que controlam ali se o documento é interno fiscal, então é só fazer essas emissões, tá? Certo. O que mais ficou de dúvida quanto à emissão? Agora é testar, né? Agora é prática, né? Agora é testar, exato. A minha base de treinamento aqui, como eu não tenho integração com o Cefaz, integração com nada, eu não consigo fazer essas fiscais, mas daí tu tem que testar em produção mesmo. Qualquer coisa cancela, cuida os passos ali para cancelar, né? Principalmente ali, quando é devolução, se dá alguma divergência, né? Tem que entrar em contato logo ali para a gente tratar antes de acabar o prazo, né? Nota transferência. Oi, dica. Uma dúvida. Como foi solicitada aquela tarefa, da primeira tarefa, né? 2 dias atrás, fiz o fechamento das filiais que obtiveram êxito, né? Agora eu vou gerar o inventário, né, dessas que já estão em estoque fechado, realizar essa contagem. Para o teu saldo ficar certinho. Certo. 100%. Era essa a dúvida? Sim. Que eu tava a equipe que nós tava com essa dúvida aqui. Aí, agora. Sim, tem que fechar o de todos ali. Aquelas ali que são notas que ficaram pelo caminho, a gente vai ter que tratar. Daí a gente ajuda vocês a tratar aqui internamente. Eu já abri ali um protocolo, já mandei para o setor correto. Liberando, tu já pode ir fazendo os fechamentos. Os locais ali que tu conseguiu avançar nesse fechamento, já pode ir planejando aí fazer inventário dessas contagens, tá? Hoje é a forma para te atualizar os teus saldos. Oi? No caso, eu fiz o fechamento de várias filiais, mas já fiz movimentação para lá. Isso não vai me atrapalhar em nada? Se tu fez o fechamento de estoque e movimentou, não vai te atrapalhar, porque não te impactou, porque era período para trás, né? No caso, fechamentos. Agora só fosse desse mês, né? Essas transferências que tu fez agora, documentos que tu emitiu e que as filiais deram a entrada da transferência, ele só impacta no próximo fechamento, quando for fechar maio.
Pronto, entendido. Beleza? Mas isso é a primeira coisa, assim, para ajustar os saldos, tá? Porque eu tenho certeza ali, até um dos pontos que tu tinha falado, eu acho que era o último ali, até no dia do diagnóstico, era, eu vou emitir um documento e diz que não tem saldo. Isso de não ter saldo é por conta dessas divergências ali, de fechamento muito para trás, de recálculos que não foram feitos, tá? Se tu tem os fechamentos certinho na competência anterior e usa ali a rotina de inventário para auditoria, não tem que te dar esse problema de saldo. Beleza? Isso é certinho, assim, se tu trazer o saldo sempre bem certinho, não vai te dar divergência nunca, assim. E se der divergência, daí é fácil de achar, porque daí o período tá curto ali pra gente identificar. Tá? O que mais que a gente tem aqui? Tem a dash operacional nova ainda, que ainda está em construção, mas ela está aqui só para um novo parâmetro ali que foi inserido. Tudo de novo que for sendo criado, né, ele vai trazendo para cá. Tem que lembrar que o RP ele está todo sendo reescrito. Então, assim, tem muitas rotinas que a gente já mudou tecnologia, já mudou para C#, mas o materiais ainda não. Então, a gente refez toda ali a parte de estrutura de atendimento. Daqui uns dias tem um novo CRM que vai subir, vocês vão ser avisados, é spoiler isso. Vocês vão ser avisados ali, vão poder colocar esse novo CRM para o processo de venda dentro da base, com outros conceitos, tá? E a rotina de materiais, ela ainda está na fila para a gente fazer a reescrita dela. Então, tem muita coisa boa que vem aí pela frente, tá? Da parte de materiais. Tem pontos ali que eu peço e brigo há bastante tempo que, quando chegar ali na reescrita, a gente vai tratar deles, tá? Então, vem coisa boa por aí. Essa aqui já está no layout novo, já é C#, e como esse parâmetro novo do controle de materiais já subiu, tudo que é novo vem já para o layout novo. Esse aqui é aquele do técnico aceita, sabe, se ele aprovou ou não o recebimento do item lá no app. Daí tu pode chegar aqui e enxergar que o técnico X já esses aqui estão todos pendentes, né? Mas daí estaria recebido ou aprovado, tá? Mas é uma rotina aí que já está no layout novo. Fechar a contagem, realizar a contagem, a gente falou. Tem alguns relatórios, então aqui o relatório que eu falei para vocês é esse do estoque inventário, que é o que a gente mais usa para ter uma posição de saldo atual, é esse aqui, que eu sugiro para vocês, mas para isso o estoque tem que estar fechado na competência anterior. Rotina de saldo de produto, a gente usa bastante também. Produtos visão geral, materiais visão geral, veículos, eu mostrei para vocês ali também, ontem a gente falou no final do dia. Utilitário, saldo inicial. Saldo inicial a gente usa uma vez quando começou a operação do local e depois não mexe mais. O único momento que a gente até aceita que pudesse mexer novamente no saldo é lá no caso, eu fiz uma entrada de um cabo com uma unidade de conversão errada e o meu custo ficou lá milhões. Daí eu posso vir aqui e alterar. Nunca vou arrumar quantidade aqui, porque eu preciso das movimentações, tá? Reabertura de estoque a gente não aplica mais, porque é uma rotina antiga. Carta de correção tá aqui nos materiais, também posso emitir por aqui. Emiti um documento para o meu fornecedor e eu emiti com uma informação errada. Então, seguindo as regras lá do Cefaz, né, o que eu posso inserir numa carta de correção, eu posso inserir aqui. E aqui é aquele estoque mínimo máximo alteração em lote. Então, a alteração que vocês vão fazer lá para o alerta do estoque, né, para ajudar nas compras, eu consigo fazer em lote, ó. A empresa tal vai listar todos os itens, eu digo o que é o mínimo, o máximo e o alerta desse item e salvo. Fazendo por aqui em lote, o meu agendamento que eu vou fazer lá é o agendamento aquele que diz por local, tá? Porque eu vou inserir por local, então eu vou fazer por local. É esse aqui, ó. Número 25, tá?
Essa era uma das tarefas que ficou também para vocês. Então, tem a possibilidade de inserir essas informações em lote. Que tem mais de dúvida? Dos pontos que a gente levantou aquele dia no diagnóstico, a gente comentou de todos. Sim. Só as parametrizações que já foram feitas já está em uso. O fechamento já foi realizado em algumas filiais no RP. A gente ficou parado devido àqueles erros daquelas notas fiscais. Falta a gente configurar ainda o CFOP, algumas operações que não conseguimos ainda dar entrada pelo XML, né? Está dando algum erro, dependendo do produto e da operação. O depara ali do CFOP, né? Ele te dá um aviso. Isso aí, o webinar que eu mandei ali como material complementar, ele é específico de lançamento, e ali eu faço bem isso, tá? Eu vou lançar um documento e daí ele avisa ali que tem um erro de CFOP. Bem o que a gente fez ontem, tem ali no videozinho também, tá? Para ajudar. Isso. E o mais que eu tô vendo aqui é o sorriso de ponta a ponta, tanto o meu quanto da equipe aqui. Estão bastante felizes para começar esse novo... Recomeçar, né? Recomeçar É bastante coisa, né? É bastante coisa. A gente falou de bastante coisa nesse momento, mas assim, ó, o que eu preciso? Que vocês criem documentação para se transmitir internamente, tá? A gente tem bastante documentação aqui, mas é muito diferente uma documentação que vocês mesmos criaram. A aderência vai ser muito maior, tá? Então, assim, é melhor a documentação que vocês criam mesmo e vocês se compartilham. A gente aqui fica à disposição. A minha sugestão é assim, ó. Como ficou bastante coisa para vocês fazerem, vocês vão iniciar aí um novo momento para materiais. A minha sugestão é trabalhem bastante no módulo e no futuro, daqui a algumas semanas, a gente conversa de novo para tratar pontos mais específicos, assim. Um ponto específico lá do processo que a gente está tentando fazer, parametrizou, não deu certo, ou a gente, quando vocês amadurecerem esses processos iniciais, a gente voltar num momento para falar da unidade de negócio, que eu vi que o Francisco comentou ali, né? Então, primeiro amadurece esses processos iniciais para a gente falar daí da estrutura de unidade de negócio. A gente aqui fica à disposição, tá? Eu fico bem faceira de falar dos materiais, é o meu módulo dentro do RP. Então, é um módulo que eu escolhi, espero ter passado essa vontade que eu tenho de passar o conhecimento para vocês. Desculpa a voz que você foi totalmente, mas faz parte. Da minha parte, vocês têm mais alguma dúvida? Ficou só uma questão que o Ronald falou, queria ver o insumo de cada técnico. Como assim? O uso e consumo? O consumo do técnico, no caso, o técnico utilizou tantos materiais entre os meses. Sim. Vou mostrar aqui para vocês. Gabriel tá aí, Gabriel? Gabriel. Sim, aqui. Ó, Gabriel, questão de prova. Aonde que eu acho essa informação dentro do RP, Gabriel? Do consumo do técnico. Gabriel, não me deixa na mão, Gabriel. Materiais, visão geral. Materiais. Aonde que eu enxergo o consumo do técnico, aquele que tem lá na nossa FAQ? Materiais, análise, visão geral, a gente consegue ver aqui o relatório. Materiais, análises, visão geral. Eu pego por técnico, seleciono o meu técnico e venho aqui, ó, não na impressora. Eu venho do lado, ó, relatório, conferência, objetos e produtos. Tu viu que aqui, mesmo que a rotina de materiais em geral, e eu falei para vocês que é objeto, aqui eu também tenho uma opção de objeto / produto. Então não é na impressora, é do lado. Então eu vou ver o consumo dessa minha pessoa aqui. Eu cliquei ali do lado e ele vai me dizer o técnico tal, e daí eu quero assim, eu vou deixar tudo marcado aqui, tá? Imprimir o objeto na posse dele, imprimir produto
um produto que também está no estoque dele. Esses 2 primeiros campos aqui, ó, são o estoque que ele vai ter naquele momento que eu imprimi, tá? Aqui eu só vou aumentar o meu período, senão minha base de treinamento eu acho que não vai ter muito dado. Mas é isso, assim, a gente bota primeiro aqui o que ele tem de estoque, bota o período, bota a pessoa e confirma. Quando eu confirmar, a minha base de treinamento não tem muito dado, ó. Mas o que ela vai ter, o que tem que trazer aí para vocês? Nessa primeira parte, como eu deixei os 2 xizinhos ali marcados, né? Ele me trouxe estoque de produto, estoque de objeto, e aqui embaixo eu teria uma lista de solicitações. Vamos ver se eu tenho um período maior aqui nessa minha base de treinamento, porque daí na solicitação vai mostrar o consumo, vai mostrar o que ele usou de cabo na solicitação tal, e lá no fim eu tenho um total. No período de maio, esse técnico usou tanto cabo, usou tanto conector, tá? Essa informação que vocês precisam. Isso. Estou validando aqui. Exato. E daí aqui a única diferença é que se tu marcar ou não marcar essa parte inicial aqui, vai mostrar ou não o estoque dele. Se tu quiser só o consumo, desmarca aqui, confirma e ele te mostra o que ele usou em solicitação. Então, consumo a gente enxerga aqui. Essa aí é legal também, né? Mostra um total ali, o que ele usou naquele período. Como toda a movimentação dele tem que ter sido por solicitação, vai ter que dizer ali os protocolos, né, desses atendimentos. Interessante, mostra até as retiradas, né? Sim, ela tem bastante informação ali para vocês explorarem. Bastante informação mesmo. Legal, né? Mais uma rotina aí para vocês documentarem e estressarem ali a utilização dela para ver se ela está atendendo da maneira que vocês precisam. Muito bom, muito bom. Muito bom. Tem um módulo bem embaixo, ó. Retiradas. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, volta aí. Sim. Mostrei isso aqui para o Rafael. Fechou? Tranquilo, gente. Fechou. Perfeito. Galera, agradeço demais daí a participação de vocês, envolvimento, engajamento. Fica a sugestão, então, de vocês estressarem ali bastante o módulo, juntarem essas dúvidas e a gente conversar daqui a um momento ali, porque daí vocês vão ter uma outra visão depois de já terem utilizado, né, todas essas rotinas e colocado no processo de vocês. Então fica a sugestão, tá? Tudo que precisarem de auxílio aí no meio do caminho, também não dá para ficar com dúvida só guardando para um momento, né? Então tem o Gabriel ali no nosso primeiro atendimento, sempre que vocês ligarem ali é com o Gabriel que vocês vão falar primeiro. Ele estava aqui nos 3 dias, então ele sabe do que a gente combinou, ele sabe quais foram as rotinas que a gente olhou junto, tá? Então ele sabe o que vocês vão ter que fazer agora, o tipo de chamado que vocês vão possivelmente abrir ali mais para frente, tá? Então a gente fica à disposição. E a gente trabalha bem pertinho ali, então sempre que ele tiver alguma dúvida, ele vai falar comigo e a gente vai se conversando, tá? Da minha parte, eu agradeço demais, assim, a gente fica à disposição. Eu que agradeço, esse treinamento foi um foi muito faltava bom. Faltava para o setor de estoque, para o módulo de materiais funcionar, né, Benjamin? Isso não é nem funcional. O que foi dito, o que faltava para a gente era a questão do fechamento e a questão dos pequenos detalhes para fechar. São detalhes mesmo, né? Saber onde é que enxerga dentro do RP. Então, Letícia, Gabriel, a gente agradece o tempo de vocês, a disponibilização, assim como da equipe, né? E acredito que seja isso, a gente pode encerrar e aí a gente segue com o nosso combinado e essa tua proposta de um segundo encontro depois de a gente testar, estressar o tempo válido e com certeza a gente vai utilizar. Isso, amadurecer um pouco, né, a utilização. Nosso processo, até para identificar se faltou alguma coisa ou se tem algum outro ponto de melhoria, como o próprio
módulo de unidade de negócio. Unidade de negócio, sim. Hoje que, pela tua fala, parece ser bem pertinente para a gente fazer alguns tipos de controle, até porque fica tudo matriz e nem tudo é matriz, né? De fato. Só uma dúvida, Letícia? Oi, tô te ouvindo. Só uma dúvida, é o Jefferson aqui. Desculpa estar entrando agora, porque estava numa reunião ali com o presidente da empresa. Só queria tirar uma dúvida. Em relação a veículos, também seria com o Gabriel? Sim, tudo que é materiais é o Gabriel. Ele vai ser a nossa porta de entrada ali e ele vai conversando ali e tirando a dúvida, tá? Entendi. A gente também que a gente estava com um pouco restritos acessos, né? Foi aí aberto alguns acessos que a gente não tinha ainda conhecimento. Então, assim, esse treinamento, né, foi bom, apesar de eu ter participado de 2 dias, participei só de 1, mas está tudo gravado, né, Francisco? Eu vou dar uma olhada depois e tocar para frente, botar para rodar. Muito bem, Jefferson. Isso aí. Eu mandei um material ali para o Francisco também. Tem a parte, esse mesmo treinamento, a gente tem ele gravado também, tá? Então, dá para disponibilizar para vocês também. A gente tem ele gravado o treinamento corrido, né? Daí tu corta ali só as partes que tu precisa. Então, eu posso disponibilizar para vocês ali também na sequência, tá? A gente fica à disposição, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tá bom, Letícia. Obrigada, viu? Muito obrigado, pessoal, pela disposição. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.